Olá, queridos. O objetivo que eu chamei vocês aqui, a minha expectativa é de que tivessem mais pessoas. Eu acho que pelo que eu comuniquei ontem e hoje durante o dia, as pessoas acharam que eu ia falar da mesma coisa, né? E na verdade eu não vou falar da mesma coisa. Vou falar de algo diferente, uma perspectiva diferente. Mas eu compreendo e respeito a opinião das pessoas e enfim, está sendo gravado e as pessoas vão receber lá e vão poder assistir. Tem irmãos que estão passando mal, estão gripados e por essa razão não vieram, e pessoas com mais de 60 anos, e a gente tem que respeitar isso, mas nós estamos aqui. Por que eu queria fazer essa reunião presencial? Porque se trata de liderança e via WhatsApp não tem como a gente interagir e nem vocês me perguntarem nada, e é muito ruim sobre essa questão. Então eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos aqui porque ainda temos um caminho a percorrer. Não é porque nós não vamos ter culto nesses dias, o culto da forma como a gente espera ter, né, que é aquele culto presencial com a igreja lotada, que nós podemos agora, tipo assim, não vou vir na igreja, os cultos são online, e agora não, as células também, elas serão virtuais, e agora todo mundo deixa a vida me levar, a vida leva eu. E na verdade a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser cuidada. Jesus andava com os discípulos dele 24 horas, e Jesus, quando ele foi morar com o Pai, ele falou assim: olha, estou deixando vocês, mas eu deixo com vocês o Consolador, e vocês vão esperar em Jerusalém até que o Consolador venha e vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então, nós líderes precisamos entender que é um momento importante de cuidarmos dos nossos corpos, preservarmos o nosso corpo, e as pessoas têm muito medo de morrer, não é? As pessoas borram de medo de morrer, mas é muito pior deixarmos a nossa vida com Deus mais ou menos desleixada e perdermos tudo aquilo que ganhamos. Porque tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que está escrito assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O diabo, ele é estratégico, o diabo, ele é esperto, e o diabo, ele vai fazer de tudo para nos enganar nesse período em que não estamos congregando, que não estaremos fazendo célula. E vocês, líderes de célula, junto com a liderança dessa igreja, com os pastores da igreja, tem uma importância muito grande nesse processo. Por quê? Porque não é porque estamos congregando que nós vamos deixar as coisas de qualquer jeito. Hoje pela manhã conversei com uma amiga lá da Colômbia, e ela falou para mim que a igreja, a MCI, a Missão Carismática Internacional, não está funcionando. Eu até assisti um culto deles, uma celebração online, da mesma forma que estamos fazendo aqui agora, né? Estão realizando o culto de forma online, nenhuma célula está funcionando, e a partir de amanhã ninguém nem sair de casa sai. Ou seja, o cuidado ele está sendo redobrado. Agora há pouco eu estava com o prefeito, e o prefeito me falou o seguinte: nenhum caso notificado. E nenhum caso notificado em Ribeirão das Neves, e é motivo de muita alegria, mas em Belo Horizonte são 300 casos suspeitos, e a expectativa para a semana que vem, na próxima semana, são de 4.000 casos. Ou seja, por que o Calil tomou a decisão de fechar os comércios, suspender o alvará das empresas? Ele tomou essa decisão por quê? Porque sabemos que aumenta o índice de contaminação de uma forma muito rápida se as pessoas saírem de casa. Foi feita uma pesquisa em Washington que foi publicada, e eu tive acesso a essa pesquisa, mostrando como o contato com as pessoas aumenta rapidamente e como é importante ficar dentro de casa para não ter o contágio da doença. Então, nós estamos em um tempo de sensibilidade, mas é um tempo também de nós reagirmos e nos armarmos contra as ciladas de Satanás. Porque tem muita gente que nós sabemos bem, os líderes, vocês líderes sabem muito bem, que muita gente aproveita para não vir na igreja, muita gente aproveita para não ir na célula, e nós já sabemos dos maus hábitos dos nossos discípulos. Os caras muitas vezes não gostam de ler a Bíblia,
os caras não gostam de orar, já tem um casamento fragilizado, uma vida com Deus fragilizada, e essa é a oportunidade que Satanás tem para poder acabar com a igreja do Senhor Jesus. E aí depois de 2, 3 meses que nós voltarmos às nossas atividades, está um monte de crente que perdeu o rumo, perdeu a fé, perdeu o que não podia ter perdido. Então, tem algumas recomendações que eu quero deixar para vocês, para que nós como líderes, nós como igreja, nós possamos tomar os devidos cuidados para que venhamos a não ser vencidos pelas ardilosas armadilhas de Satanás. A Bíblia fala também sobre o diabo ganhar vantagem sobre nós. Nós não podemos permitir que o diabo ele ganhe vantagem, não. A igreja ela precisa manter-se firme e ela precisa ganhar vantagem em relação a Satanás. Para isso eu quero ler com vocês também Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Está escrito assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Por que esse texto é muito importante? Porque estamos em um momento em que as pessoas elas não estão entendendo o propósito disso. Hoje mesmo eu recebi uma reivindicação de uma determinada pessoa do porquê que eu estou tomando essa medida. Do porquê que a igreja ela está parando de fazer os cultos. Queridos, não estamos parando de fazer culto nenhum. Estamos readequando a nossa maneira de cultuar a Deus. Estamos criando um novo modo, uma nova maneira, até que toda essa situação que estamos vivendo, ela passe. Mas nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, mal nenhum pode nos alcançar. O povo do Egito, não aconteceu nada de mal com eles, não aconteceu nada de mal com o povo do Egito, porque o povo ficou aonde? Dentro de casa. E onde tinha a marca do sangue, o que aconteceu com eles? Nada de mal aconteceu. O anjo da morte não pôde entrar. Maria, no período que Jesus nasceu, o que a dona Maria teve que fazer? Ela escondeu. Era mãe de Jesus. E quem estava carregando, ela estava carregando, era Jesus, e ela teve que esconder, poxa. E aí nós vamos dar as caras. Não, vamos cuidar da nossa vida, do nosso corpo e atender às necessidades que as nossas lideranças colocam para nós. Então, vamos cuidar com aquilo que a nossa boca fala, vamos cuidar com as recomendações que damos para os nossos discípulos, vamos tomar cuidado com a atitude que nós temos, porque Satanás pode aproveitar cada situação dessa, porque uma situação tão pequenininha possa se tornar uma situação tão grande desnecessariamente. Ok, queridos? Então, o que nós precisamos manter nesse tempo? Precisamos manter nesse tempo a vigilância, precisamos vigiar, precisamos ficar acordados, precisamos nos ater àquilo que Deus quer falar conosco, precisamos de orar, né? A oração, ela não é coletiva apenas, não é só aqui na igreja que acontece, mas a oração é algo que acontece em casa. Precisamos cultivar uma vida de oração, precisamos manter a leitura da palavra de forma que seja diária, precisamos entender que, independente se estamos vivendo nesse tempo ou não, permanecer a comunhão com Deus ela é necessária. E vocês líderes, eu preciso muito de vocês, porque se os líderes muitas vezes passam por essa dificuldade, os discípulos também passam. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, problema aqui, problema ali. Nós líderes precisamos, fulano, beltrano, vamos continuar na palavra firmes. Fulano, beltrano, não desanima. Fulano, beltrano, seja vigilante. Fulano, beltrano, acorde. Deus quer falar com você. Fulano, beltrano, Deus está com você. Precisamos manter firmes nesse momento, porque senão Satanás, ele toma conta. Precisamos, eu quero pedir para você que me assiste, eu quero pedir algo para você que está aqui, fazer algo para mim. Muito importante que eu vou fazer na minha casa. Nós vamos fazer o culto doméstico. Culto doméstico.
a primeira coisa que nós vamos fazer é em casa estabelecer o culto em casa. Precisa se estabelecer o culto em casa, ler a palavra com os filhos, ler a palavra com o esposo e a esposa, cantar hinos ao Senhor, ter um tempo de oração em família, aplicar o sangue de Jesus para que a morte não chegue em nossa casa. Em nossa cidade não tem nenhum caso notificado. E nós vamos continuar. E, estando com o prefeito, eu dei uma palavra para ele hoje e eu falei para ele, Juninho Martins, é necessário a proteção de Deus. O rei Josafá não sabia o que fazer. E sabe o que Josafá fez? Ele buscou ao Senhor no momento de crise, entrou em jejum e Deus deu a resposta. Essa foi a palavra que eu dei para o prefeito hoje. E o que Deus está fazendo com essa cidade, eu creio que vai continuar fazendo, que é nos protegendo. Mas isso começa com a família. Isso começa no nosso lar. Precisamos continuar fazendo cultos ao Senhor em nossa casa. A igreja, ela reúne nas casas. A casa é o lugar onde precisa ter a presença de Deus. E nós precisamos nos disciplinar. E líderes, vocês são as ferramentas que vão ajudar a acordar os discípulos para que eles tomem essa decisão. Nós somos as ferramentas usadas por Deus para estimular as pessoas a fazer o que é certo. E o que é muito importante também, porque nós não vamos fazer célula nesse período. Nesse período que, enquanto não tivermos algo claro em relação à saúde, nós não podemos nos reunir nas casas. Não podemos fazer célula. Por quê? O número de pessoas que trabalham em Belo Horizonte, que voltam de Belo Horizonte, o trânsito das pessoas, ir para a casa de um, ir para a casa de outro, o risco é muito grande. Mas a gente pode fazer o que com os nossos discípulos? Ligar para eles. A gente pode comunicar com os discípulos, a gente pode fazer uma chamada de vídeo e eu quero pedir para vocês me ajudarem. Não esquecer dos discípulos de vocês. Ah, não tem célula? Que se dane o meu discípulo. Ah, não tem culto? Que se dane a igreja, que se dane os meus discípulos. Agora eu vou viver a minha vida, o que importa para mim é a minha casa, e eu estando bem é o que importa, que se dane os outros. Não, não é que se dane os outros. Nós vamos continuar preocupando com as pessoas. Durante a semana eu enviarei mensagens com devocionais, mandarei para vocês, mandarei para os discípulos, e eu quero pedir para você que esteja atento àquilo que será enviado, às instruções que serão enviadas, porque o que tem acontecido hoje? As pessoas recebem mensagens, elas clicam lá no grupo, vem a mensagem, eu não vou ver não vê a mensagem, não lê, e depois fica assim, pastor Arley, o que você falou mesmo? O que aconteceu? Eu não vi que você mandou lá no grupo. Isso acontece. E aí o que vai acontecer? Se você não ficar conectado com a sua igreja, o que vai acontecer com você? Você vai perder informações importantes. Alimentar da palavra é muito importante. Para isso, nós criamos um canal no YouTube, criamos um canal no Facebook, criamos um canal no Instagram e vamos, a partir dessa semana, já começar a enviar para vocês assistirem os cultos, assistirem as programações, mensagens, devocionais, tudo para alimentar a fé de vocês, tudo para alimentar a fé dos nossos discípulos. Só que precisamos fazer dessa maneira, porque tudo está acontecendo, mas isso é temporário. Tudo está acontecendo, mas isso vai passar. A expectativa é de que isso passe, de que isso suma e de que a nossa vida volte ao normal. Então, eu queria dizer para você, cuidado, mais uma vez, cuidado a maneira que nós vamos passar para as pessoas. Pastor Arley, cancelou o festival de sorvete. Não cancelou o festival de sorvete. Apenas mudamos a data do festival de sorvete. Cancelou tal coisa. Não cancelamos tal coisa. Agora, cancelamos o quê? Viagem para São Paulo, isso nós cancelamos, hotel, cancelamos o ônibus, tudo para a segurança das pessoas. Mas o mais importante são as células. A célula é o coração da igreja. E nós cuidamos da célula o quê? Juntos. Nós cuidamos dos nossos discípulos juntos. E não estamos cancelando nada, estamos apenas mudando a forma de fazer o culto. A igreja vai permanecer aberta, domingo de manhã, domingo à noite, com horário reduzido de apenas 1 hora, ok? De apenas 1 hora. E eu queria dizer para você, Provérbios capítulo 10, eu estou quase finalizando aqui já com vocês, vou abrir para perguntas. Provérbios capítulo 10,
versículo 13, está escrito assim, olha, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Hoje, na reunião com o prefeito, a primeira coisa que ele me perguntou, na hora que eu sentei no gabinete, ele virou para mim e falou assim, pastor Arley, qual foi a medida que você tomou na sua igreja para resolver o problema do coronavírus? A primeira pergunta que ele me fez, qual foi a medida que você tomou? Aí eu expliquei para ele, reunimos o conselho, o senhor liberou o decreto, e mediante o decreto que o senhor liberou, tomamos a decisão, vamos fazer a transmissão dos cultos. Ele falou, que ótimo, que bom que vocês fizeram, que ótimo, e aí, e o que mais? Então, a prudência ela é muito importante. Estamos tomando decisões assim por medidas de prudência, por medidas de bom senso. E nós líderes vamos continuar cuidando da igreja por bom senso, por sabedoria. Nós vamos continuar ligando para os nossos discípulos, bom senso, prudência. Vamos continuar fazendo a leitura da palavra, culto doméstico, prudência, bom senso. Porque sabemos que o diabo ele tem ferramentas para acabar com aquilo que Deus tem construído em nossas vidas. E por último, Provérbios capítulo 15, versículo 29, fala algo muito importante, porque nós estamos em um momento que nós precisamos clamar pela presença de Deus. Claro que se trata de saúde pública, sim, mas se trata de clamar pela presença de Deus. Precisamos viver uma vida de jejum. As pessoas estão falando, porque quarta-feira foi o dia nacional do jejum. Não, o jejum ele deve acontecer na vida do crente constantemente. Uma caminhada com Deus na vida do crente é constantemente, não é só quando o bicho pega que a gente tem que fazer um jejum para resolver o problema de todo mundo. Não, calma. Precisamos andar com Deus, precisamos jejuar, precisamos ter uma vida com Deus porque somos justos. E Deus ele atenta para os justos. E em Provérbios 15, 29 diz, o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Você é justo, eu sou justo, somos uma igreja justa e o Senhor ele compraz em responder à oração de quem é justo. Permaneça no Senhor, continue buscando ao Senhor. E para eu de verdade finalizar agora, nós vamos lá em Salmos, tá? Salmos 122, para eu encerrar aqui com vocês. Aliás, 121, Salmo 121, está escrito assim, olha, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 7 diz assim, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Os nossos discípulos estão nas mãos do Senhor. Nós estamos com Ele e não vamos parar, não vamos desistir. O medo é uma coisa terrível. E muitas pessoas estão tomadas pelo medo, preocupadas. Pessoas não querem sair de casa. Tem razão, mas tem pessoas que estão em pânico por causa desse problema. E eu quero dizer para você, irmão, não fique em pânico. Não deixe o medo tomar a sua vida, não deixe a preocupação exagerada dominar você. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, o Senhor está cuidando. Tem situação de pessoas como o Cláudio que está aqui, depende de trabalhar e não pode trabalhar. O que ele vai fazer? Deus vai dar a provisão para ele. Porque Belo Horizonte, tudo proibido de trabalhar, né, Cláudio? Então, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? O prefeito virou para mim e falou assim, Arley, o Calil tomou essa decisão em Belo Horizonte, uma das cidades mais ricas do país, e vai ficar parado até abril. A expectativa é de ficar até abril parado. E Ribeirão das Neves, eu ainda não tomei essa decisão. Por quê? Porque se eu parar aqui, o povo, como é que vai fazer? O povo aqui não tem o que fazer. Então nós estamos orientando o povo a tomar todas as medidas, mas até que venha alguma ordem, mas para que o povo
cuide para que o povo faça alguma coisa, e a gente preocupa com a economia da cidade. A gente preocupa com o que pode acontecer. E ali eu ministrei para ele, eu orientei na palavra, e a mesma coisa eu digo para vocês. O Senhor continua cuidando de nós. A Bíblia fala que Davi diz que nunca viu um justo mendigar o pão. E se nós somos justos, e se o Senhor é o nosso pastor, com certeza nada vai nos faltar. Nós somos uma igreja, estamos unidos, temos o WhatsApp uns dos outros, temos o contato uns dos outros. Vamos continuar na dependência do Senhor e vamos ajudar mutuamente. Domingo nós estaremos, aqueles que puderem vir, que não estiveram nesse culto da quarta-feira, não estiveram na reunião, se quiserem vir, vocês vão poder vir, e eu darei uma palavra juntamente com a equipe de louvor, transmitiremos esse culto, mas não é obrigatória a vinda de ninguém aqui para a igreja. E por último, para eu encerrar, queridos, existem pessoas que estão com dúvida, o que eu faço com o dízimo, com a oferta que eu tenho que entregar? Já comecei a disponibilizar hoje o número da conta da igreja para fazer depósito, já comecei a disponibilizar, enviando para vocês. Quem quiser vir trazer aqui e deixar aqui no gasofilácio, pode. E eu queria orar, encerrando esse momento, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelos recursos, pedindo a Deus que haja provisão. Não temas, porque a Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. A própria palavra diz, o Senhor é com você, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, e nós estamos unidos em um mesmo propósito. Amém? Fica de pé, vamos orar. Eu quero orar por você, pedindo a proteção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero orar pela igreja, a igreja do Senhor Jesus, juntamente com esses irmãos que estão aqui. Nós oramos e aplicamos teu poderoso sangue sobre cada casa, sobre cada família, assim como o Senhor fez com o povo no Egito. Pedimos que o Senhor faça com o Ribeirão das Neves, que mal nenhum, que praga alguma chegue na nossa casa, que possamos permanecer seguros, livres de todo mal, certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedimos a provisão do Senhor, Pai, sobre aqueles que não vão poder trabalhar, sobre aqueles que vão ficar impossibilitados de ganhar o seu ganha-pão. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra portas, pedimos ao Senhor que envie recursos. Cuide da igreja do Senhor, Pai, que a palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Aqui tem pessoas justas, aqui tem homens e mulheres de Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor mantenha essas famílias em perfeita condição de saúde física, emocional, espiritual, e que haja paz em cada um dos nossos corações. Eu repreendo agora todo espírito de medo sobre a igreja, que nós venhamos a crer no Senhor, a confiar no Senhor, e que tão logo esse momento passe, que tão logo esse momento desapareça das nossas vidas, da nossa cidade. Cuida da nossa cidade, cuida da administração pública, cuida, Senhor, no nome de Jesus, das nossas vidas. Nós te entregamos as nossas células, pedimos que o Senhor cuide dos nossos discípulos, pedimos ao Senhor que nenhum discípulo se perca, que nenhum discípulo venha desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas que mantenham-se firmes, alinhados com o desejo do teu coração, alinhados com a tua palavra. Nos dê sabedoria para discipular, nos dê sabedoria para continuar fazendo a diferença, nos dê sabedoria para sermos luz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.